Olá pessoal, esse vídeo aqui vai ser um react a um vídeo do canal Verdades Ocultas, em que ele fala sobre Paulo e os Gálatas e sugere ali que a carta aos Gálatas, na verdade, é uma farsa, porque não havia nenhuma comunidade cristã ali. Ele se baseia numa aparente contradição entre Atos 16:6 e Atos 18:23. Atos 16:6 diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E depois, no Atos 18:23, se diz: e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então, enquanto no capítulo 16 diz que ele não anunciou, no 18 ele diz que foi confirmar. Então parece contraditório, porque entre um e outro não tem nenhuma viagem. Né? Bom, aqui nesse livro do Raymond Brown, Introdução ao Novo Testamento, na página 630, ele vai tratar dessa questão. Em primeiro lugar, é importante deixar assim bastante claro que o vídeo Verdades Ocultas, ele poderia dizer qual é a referência que ele usa. Esse argumento não foi ele que inventou esse argumento. Ele viu em alguma referência, mas ele não cita a referência. Então, o fato de ele não citar a referência dificulta a resposta. Tá? A postura acadêmica é de sempre citar as referências, exatamente para você facilitar a pessoa a procurar se situar ali no problema. Então, o Raymond Brown ele vai falar que a questão da Galácia, né, os Gálatas, né, Paulo menciona que seu primeiro anúncio do evangelho naquela área ocorreu por ocasião de uma doença que aparentemente interrompeu de maneira inesperada sua viagem. Tá? Os Gálatas eram indo-arianos, ligados aos celtos e aos gauleses, que invadiram a Ásia Menor por volta de 280 a.C. Depois de 50 anos, após a derrota para o rei Pérgamo, o território deles foi restringido à parte montanhosa central, perto de Ankara, hoje Ankara, cidade de Ankara. Roma usou-os como aliados em várias guerras, e quando o último rei Gálata morreu em 25 a.C., a pátria étnica deles foi incorporada à grande província da Galácia romana, que se estendia ao sul, em direção ao Mediterrâneo, ali incluindo a cidade de Antioquia da Pisídia, Icônia, Listra e Derbe, e também a parte norte. Então, será que ele está se referindo aos Gálatas do sul, da província Gálata do sul, seria a teoria do sul da Galácia, ou aos grupos centro-norte, que seria a teoria norte da Galácia? Bom, esse problema, a quem ele está se referindo, ele dividiu os estudiosos nos últimos 250 anos, mas não é realmente importante para o significado de Gálatas, de modo que a descrição aqui será breve. Os leitores devem lembrar-se que a informação de Atos pode ser confusa e certamente incompleta, não estão todas as viagens de Paulo. Então, essa aparente discrepância pode ser simplesmente explicada porque entre Atos 16 e Atos 18 tem outras viagens de Paulo e que ali ele vai pregar nessas regiões. A restrição de Atos 16 foi só para aquele momento ali. Isso poderia ser explicado de uma maneira simples dessa forma, né? Bom, ele estava pregando com a área sul da galáxia. O problema dessa teoria sul da galáxia, que é defendido pelo W. Ramsey e o F.F. Bruce, tá? O problema é que nessa área você tem as cidades de Antioquia, Icônia, Listra e Derbe, que são cidades que foram cristianizadas. Só que sempre o Atos dos Apóstolos, quando se refere a essas cidades, nunca se refere como sendo da Galácia. Por exemplo, Antioquia é na Pisídia, Listra e Derbe é na Licaônia, Atos 14:6. Antioquia na Pisídia, Atos 13:14. Atos especifica que a missão de Paulo nas cidades sulistas atingiu tanto judeus quanto gentios, mas não existe indicação em Gálatas de que alguns dos convertidos fossem judeus. Atos jamais se refere claramente à região sul como Galácia. Então, essa teoria sul da Galácia, ela é menos defendida hoje. A teoria que mais predomina é a teoria do norte da Galácia. Tá? O termo Galácia pode ser ambíguo, mas os destinatários gálatas, em Gálatas 3:1, nem tanto. O termo é mais apropriado para os povos que eticamente pertenciam àquela descendência do que para a população helenizada da cidade sulista. Quando teria Paulo chegado à região étnica dos Gálatas? Durante a segunda viagem minoritária.
que é onde aparece Atos 16:6. Né? Atos quer dizer que eles foram em direção a leste, através da região da Frígia, na província da Galácia, portanto, ainda não no norte da Galácia, ou quer dizer que eles foram em direção ao norte, através da Frígia, para o norte da Galácia propriamente dito. Bom, a primeira pode parecer geograficamente mais lógica, mas se aceita a última interpretação, o misterioso comentário acerca de ser impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia pode estar relacionado com a doença de Paulo na Galácia, como aparece em Gálatas 4:13, que obstruiu a atividade missionária de Paulo. Qualquer que seja o significado de Frígia e região da Galácia, em Atos 16, Paulo conquistou convertidos, porque em Atos 18, no início da terceira viagem missionária, e é por volta do ano 54, Paulo viajava de um lugar para outro através da região da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Ou seja, implicitamente, houve discípulos na viagem anterior, que não é relatado em Atos. A inversão da ordem dos dois nomes geográficos indica quão difícil é obter dados precisos de Atos dos Apóstolos, cujo autor pode não ter sabido exatamente para onde Paulo foi. Embora não seja fácil avaliar, de modo geral, os argumentos apoiam a teoria nortista, parecem mais persuasivos. Qual a data sugerida pela teoria mais aceita, a do norte da galáxia? Existem duas propostas. Depois de passar pelas regiões da galáxia da Frígia pela segunda vez, Paulo foi a Éfeso, onde permaneceu lá durante 3 anos, de 54 a 56. Pode-se ter chegado o rumor de que os doutores chegaram e rapidamente conquistaram Gálatas para outro evangelho, notícias que provocaram o raivoso escrito de Gálatas no ano de 54 a 55. Se a carta obteve êxito, ou pelo menos se Paulo esperava que desse certo, uma tentativa de sanação pode estar indicada no plano de Paulo em 1 Coríntios 16:1, quando este estava prestes a deixar Éfeso, em 57, e de fazer as igrejas da Galácia contribuírem com a coleta para Jerusalém. Então é porque já tem cristão lá em Gálatas nessa época. Alguns estudiosos que pensam que não poderia haver nenhum remédio depois de uma carta como Gálatas, argumentam que o plano em 1 Coríntios 16 foi formulado antes de Paulo inteirar-se do que acontecera a seus convertidos na Galácia. Ele ficou sabendo disso quando deixou Éfeso, ou logo após, assim, abandonando o plano de uma coleta para a Galácia. A proximidade entre Gálatas e Romanos, escrita de Corinto em 58, é também aventada como argumento para essa datação tardia. A datação de meados dos anos 50 tem mais seguidores e considero a mais provável. Os dados, porém, deixam a questão aberta. Então, ele explica essa questão por duas razões. Primeiro, o texto de Atos dos Apóstolos, ele de fato é confuso no relato das viagens, tem viagens incompletas que ele não cita, esse é um ponto. E segundo, tem viagens que ele não cita. Isso poderia explicar essa lacuna entre o capítulo 16 e o 18. Mas, de qualquer maneira, é um tema que saber exatamente qual foi esse trajeto de Paulo é um tema que há controvérsia. Existe a teoria mais corrente aqui de que ele está se referindo à área norte, centro-norte da galáxia, e não à área sul. Né? Enfim, ou seja, a explicação dele não é que não tenha comunidade cristã na galáxia. A dúvida é saber se elas estão ao norte ou se elas estão ao sul. E é possível conciliar com os textos, apesar das lacunas do texto de Atos dos Apóstolos. É isso, muito obrigado, então.